Não, mas Hum? Ângela? pode esperar. Assim, se tiver faltando gente, ou só tem. Ah, só, já tem 7 pessoas, né? Tá. Não, o pessoal está chegando aos poucos e tem muita mensagem também, pessoal falando que está preso, alguma coisa assim, né? Então, Uhum. a gente marca sempre um horário e tem o delay, né? O atraso para o pessoal chegar também, né? Então, mas acho que daqui a pouco dá para começar e o pessoal também vai chegando aos pouquinhos. Depois eu disponibilizo lá a gravação também, né? Então, tento fazer uns cortes de vídeo menor também, falando isso. Enfim, 15 minutinhos de vídeo, alguma coisa assim. Estou vendo como dá para fazer isso com as edições até aqui. É que eu estou com o computador agora melhorzinho, então dá para fazer algumas coisas também, né? Ai, ai. Isabela, quer começar? Que eu estou com medo de te prender aqui, Isabela, porque eu sei que... A Isabela está aqui ainda? Saiu o pessoal aqui. Que a Isabela tá em Paris, então por isso que eu tô, enfim, tô querendo prender muito a Isabela, mas acho que ela caiu agora, né? Ela teve uma queda, Boa mas tarde. a Isabela, Luiz Felipe, boa tarde, boa tarde. O pessoal vai chegando aos poucos, né? Tem gente entrando, saindo, problemas de internet, deu para perceber isso até. A Isabela, acho que teve algum probleminha de internet no caso dela, lá em Paris. Mas deixem só eu ver aqui como é que tá, porque senão eu vou até começando até, eu não estou querendo prender muita gente. Aqui, acho que a Isabela vai voltar daqui a pouco, assim que ela voltar, acho que dá para começar já. Meu vídeo fechou, porque eu compartilho algumas coisas aqui, vai fechando. Isabela, quer falar alguma coisa? Até abrir, pelo menos, porque eu acho que o pessoal vai chegar e tem gente entrando, saindo, caindo, voltando. Eu mesma caí, né? Aqui é muito ruim, uma rede, estou num hotel que tem uma rede horrível. Então, queria agradecer ao Carlos, sempre fazendo a gente se aprofundar, refletir, trazendo tantas informações tão importantes nas, nas aulas, né, de quinta-feira, nos encontros de quinta-feira, e esses ocasionais que faz aos domingos também, no fim de semana. E para falar rapidamente da próxima exposição, né, um monte de gente não entendeu direito como é que vai ser, porque na realidade são muitas ações ao mesmo tempo, né? Então, é uma exposição sobre ecologia, um tema que a gente faz anualmente, a gente tem certeza da importância dele. Normalmente a gente faz em novembro, junto com a COP. Ano passado foi a Green Mais, que foi no Pátio dos Correios do Rio, e essas obras foram impressas de uma forma que aguentasse estar 45 dias num meio externo, né, ao ar livre. E essas obras, a maioria vai ser doada para o INCA, mas antes disso a gente vai fazer uma outra vernissage, né, dessa exposição na Floresta Tijuca. A gente vai colocar, vai montar no dia 9 e a partir do dia 10 vai estar lá. A gente está querendo fazer um piquenique no dia 10 na floresta. E no dia 11 a gente vai abrir a exposição de ecologia desse ano, que a gente adiantou por causa da uma parte dos artistas está no projeto da arte, e eles vão fazer uma feira de galerias latino-americanas, e a gente achou que na última vez, há 2 anos atrás, o fato de não ter um tema deixou o stand da Zaguchi um pouco confuso, digamos assim. Então, a gente achou que é um tema que é muito olhado pelo mundo inteiro, né? E então vamos fazer do ecoartivismo, na realidade, na arte, a partir do dia 1º, mas a presencial dessa exposição vai ser no dia 11, a partir do dia 11, que ela abre normalmente. Então é isso, Carlos. Muito obrigada pela tua disponibilidade, teu aprofundamento, né? Que faz a gente voar por aí. Obrigada. Bom,
Obrigado, digo eu até, né? Enfim. Isabela, obrigado mais uma vez até, né? Essa parceria também com a Zagut, né? Que a gente está seguindo aí um bom tempo até. Enfim, as pessoas estão chegando aqui, também tem umas mensagens entrando aqui no privado, por isso que eu estou olhando, e toda vez que eu minimizo a minha tela, automaticamente desliga minha câmera. Não sou eu que estou fechando, não. É que o próprio Zoom, pelo menos instalado aqui, no meu tablet, faz esse efeito de desligar, né? Bom, primeiramente, também boa tarde, o pessoal está chegando ainda, mas enfim. Bom, esse tema, ele é quase que um desdobramento do último curso. Eu falei dessa arte decolonial. Na verdade, é um ramozinho, de certa maneira, né? De um lado. De outro, essa questão também um pouco relacionada com a ecologia, por um lado, né? Graças também, estava até falando com a Isabela sobre esse livro do Malcolm Ferdinand, até, que é, enfim, por uma ecologia decolonial. Um jovem professor francês e de origem caribenha, até a família dele, enfim, tem essa origem. Ele é um engenheiro florestal, isso é muito interessante, até porque ele trabalhava numa área bem de exatas e acabou migrando no mestrado e doutorado para outras questões, e hoje em dia tem um trabalho bem interessante na linha de filosofia ambiental, né, que é um termo também que me surpreendeu lendo o livro dele. Eu não conhecia enfim, essa nomeação. E nesse caso específico, tem até uma entrevista bem interessante que ele deu aqui no Museu da Manhã, há 2 meses atrás. Ele esteve no Brasil, enfim, participou de uma roda de conversa com algumas pessoas, e ele tem um pouco uma linha de pensar como habitar a Terra. Acho interessante essa argumentação dele. É um livro que tem por uma ecologia decolonial. Estou terminando de ler ele ainda, não li ele totalmente, mas ele sempre se pergunta como habitar, né? Como, enfim, se chegar a pensar o que é uma habitação. E, claro, nesse ponto ele vai lá atrás na história da América Latina, sobretudo do Caribe, a princípio, que é a origem da família dele, mas ele traz essa discussão com outros, enfim, elementos, sobretudo da colonização brasileira, né? Eu não sei se eu compartilho aqui por dentro, por fora, enfim, o pessoal está chegando também, mas deixa eu só tentar um compartilhamento por aqui, porque toda vez que eu compartilho por dentro do Zoom, ele simplesmente abaixa a qualidade das coisas, né, para transmitir. Deixa eu ver como é que fica um pouco disso. Antes aqui mas acho que vai sair borrado, senão eu tanto por fora as imagens, né? Isso aqui é um poema que eu já tinha apresentado até no último encontro, enfim, na última live que eu fiz no grupo, né? As minhas aulas, eu te digo, de passagem, estou começando outro curso na próxima quinta até, mais relacionado, enfim, a um pouco de perspectiva, corpo, e também um pouco de processo criativo, mas relacionado a alguns artistas específicos. Pelo menos um vai estar aqui no Renascimento, pelo menos, que é o Leonardo da Vinci. Vamos colocar um ícone, digamos assim, né? Um cânone. Os outros 3, que vai para cada uma aula, vai ser um pouco mais independente. Mas daqui a pouco eu vou falar um tiquinho mais sobre isso. Mas no momento, já antecipando aqui, eu já tinha apresentado em um encontro esse poema, que é bem conhecido de todos, né? Talvez um dos melhores poemas do século XX, enfim, A Espera dos Bárbaros, né? E esse aqui são as 3 últimas estrofes. E mais especificamente, eu sempre destaco as 2 últimas, né? Porque a noite caiu, os bárbaros não vieram, e umas pessoas que chegaram da fronteira dizem que não há lá sinal de bárbaros. E agora, que vai ser de nós sem os bárbaros? Essa gente era uma espécie de solução. Se a gente pegasse esse poema inteiro, a gente vê que é uma angústia, né? Toda hora tentam se esperar os bárbaros chegarem, enfim, sobretudo em uma cidade que lembra muito o contexto da clássica Roma, né? Mas eles nunca chegam, né? Ou chegam pelo menos em ideias, né? Ou com os medos do que eles podem causar, né? E no final, pelo ato de não chegar,
parece que é o fim de todos os problemas, quer dizer, o fim dos problemas imaginados, mas também o fim de um problema real, porque essa expectativa, enfim, em cima do outro, da criação, e sobretudo do subjugamento do outro, né? Enfim, os bárbaros, acaba, digamos, também sendo uma problemática interessante. Mas por que eu estou falando de bárbaro aqui? Eu só queria avançar, deixa eu ver se não vai borrar muito essas imagens aqui, senão eu tento por fora. Mas quando a gente está pegando um pouco em história da arte, sobretudo ali por 1500, enfim, a gente tem a descoberta, entre aspas, esse termo do Novo Mundo, né? Enfim, a chegada do europeu aqui na América, enfim, a gente está mais ou menos aí em cerca de uns 10 anos, a gente tem diversos povos europeus chegando aqui em contato com outras centenas de etnias que estão aqui na América. Isso eu estou falando em um contexto tanto americano, América como um todo. Mas a gente sabe que, enfim, dentro desse processo, houve-se, digamos, inúmeras coisas construídas que viraram problemas seríssimos, né? Eu estava até, enfim, como eu disse, eu estou com o livro do Malco Ferdinand na cabeça, e ele vai falar muito da ideia de altericídio, né? Que é a ideia de você praticamente destruir o reconhecimento do outro, né? Eu acho que isso é bem interessante para entender um pouco dessa situação. Mas também tem um lado que ele levanta que eu acho bem um pouco importante, né? E como, para criar e dar sentido a essa palavra altericídio, ele argumenta sobre uma bula papal. Eu não estou colocando isso aqui, mas é um fato histórico interessante que ele argumenta. De 1493, enfim, eu não lembro exatamente o nome do papa que era, mas era alguma coisa sexto. Mas ele cria uma bula papal um ano após a descoberta, enfim, o achamento, enfim, esse termo tem que ser discutido, mas, enfim, da chegada aqui na América dos espanhóis, ele cria uma bula papal em que, enfim, reparte esse continente inteiro, sobretudo amarrando numa ideia articulada ao cristianismo. Por que isso é importante? Porque essa bula papal vai ter uma espécie de mecanismo bem interessante, dizendo que o mundo é dos cristãos. E dentro dessa perspectiva, isso vai legitimar espalhar pelo mundo diversos, enfim, príncipes, entre aspas, né, líderes ou subordinados da Europa, que sejam cristãos e que eles possam, digamos assim, liderar e, ao mesmo tempo, subjugar o outro. O que eu estou querendo dizer aqui? Essa bula papal vai começar a construir um pouco, dar um certo alicerce à ideia de teocentrismo, que é colocar a ideia da Europa à frente dos outros povos, mas também uma ideia de que existe uma comunidade mundial onde os pertencentes do cristianismo podem liderar e da qual quem está fora dela, enfim, pode ser subjugado de uma maneira ou de outra. Aqui a gente já viu um pouco dessa, enfim, destruição do outro, né? Ou altericídio, para pensar esse termo, né? É claro que a gente está falando quase que de uma ideia que também não é tão nova na Europa também, né? Se a gente pensar a ideia de bárbaros que vem lá de Roma, Grécia Antiga, sobretudo como esse termo é retomado dentro desse contexto do Renascimento, a gente começa a ver que o outro não vai ser nem construído, mas quase que destituído, né? Ele perde uma certa, enfim, possibilidade de identidade ou de pertencimento dentro de uma certa comunidade, né? Mas pensando isso dentro do contexto do Renascimento, sobretudo que é um movimento que é meio canônico, se a gente pegasse, enfim, a história da arte que adora, enfim, colocar o Renascimento como um momento somente de triunfo, não é à toa que ali até criada a disciplina, né? Enfim, a história da arte nasce um pouquinho em 1560 com o livro do Vasari, mas também é o momento que nasce a ideia do que é artista. Enfim, pode parecer uma coisa banal, mas a diferença entre um pintor e um artista nessa passagem ali do Renascimento é muito profunda. Mas também a gente vê essa construção do outro, sobretudo de uma destituição de uns, de uma valorização de outros, e, sobretudo, a permissão de subjugação
e até mesmo de, enfim, destituição de imagem. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pega alguns artistas do Renascimento, aqui eu estou até incluindo até o Rubens, eu sei que ele é classificado em alguns contextos como barroco, mas, enfim, eu adoro um pouco abolir um pouco dessas fronteiras, enfim. Mas se a gente pegasse, por exemplo, o Massacre dos Inocentes, do Rubens, ele é um pouco posterior, 1636, por volta desse quadro, a gente já tem um fato da narrativa bíblica. Isso aqui é o Massacre de Herodes, né, dentro da perspectiva cristã. Mas, ao mesmo tempo, toda a personificação, enfim, dos cantos aqui, são relativos à construção do que vinha nesse momento do imaginário que era construído sobre os povos indígenas, ou melhor, na verdade até pior, né? A construção do que é o selvagem, ou até mesmo o índio. É bom lembrar que o termo indígena é um termo bem mais contemporâneo, tem toda uma legislação da ONU em cima disso até, que vem da década de 60, 70, mas quando a gente analisa um pouco a ideia do que é índio, é um termo um pouco pejorativo, sobretudo pensando que, enfim, é um termo que anula a diferença que tinha entre as milhares de etnias que pertenciam na América, que estavam aqui já, e que ficam um pouco pasteurizadas nesse termo. Mas essa imagem aqui, eu acho que já começa a haver um problema que tem muito até no imaginário brasileiro, por causa do quadro bem destacado, que é a primeira missa no Brasil, que é bem mais posterior, né? Em 1860, mais ou menos, do Vitor Meirelles, mas que vai narrar um fato, entre aspas, ali do descobrimento, né? Mas aqui a gente já vê um pouco da estratégia que ocorre também visualmente de colocar, enfim, a violência, um pouco a caracterização aqui das ações, entre aspas, bárbaras, como personificação um pouco dos indígenas. E por que eu estou falando isso? Porque nesse quadro aqui, pessoal, gente, rapidinho, é só que quando eu falo à minha esquerda, às vezes a imagem do zoom inverte. Então, quando eu falo esquerda, vocês podem pensar que eu estou apontando para um lado e outro, enfim. Mas no meu canto esquerdo, tomar cuidado com essa expressão, acho que dá para perceber um pouco, enfim, de alguns corpos ali, de algumas pessoas sendo atacadas. Eu acho que baixou um pouquinho a resolução até nessa transmissão. Mas, sim, essa parte da pintura, se a gente pesquisasse, é um pouco do imaginário do que vinha das novas terras ou do novo mundo, enfim, e que chega e permeia esse imaginário da Europa e acaba até, enfim, entrando nessas representações, enfim, do Renascimento, até mesmo do Barroco, de outros momentos, que vão contribuir, pelo menos visualmente, né, com essa ideia do índio meio ou até mesmo muito selvagem, né? Quando a gente até pega a mudança agora da data do Dia do Índio para dos povos indígenas, né, foi esse ano, a primeira mudança efetiva, a votação foi ano passado, é um projeto até bem antigo, enfim, mas que demorou a circular, enfim, no legislativo, enfim, na política como um todo, né, até a sua efetivação. A gente vê um pouco dessa diferenciação conceitual, mas também na escolha de palavras que foi feita lá atrás para, enfim, subjugar, criar poder, criar uma série de outras narrativas. Isso aqui é o Massacre do Rubens. Acho que daqui a pouco posso até compartilhar por fora. Eu esqueci que minha câmera fecha. Mas toda vez que eu minimizo aqui, fecha a minha câmera. Mas quando a gente tem aqui o Massacre dos Inocentes, uma narrativa que está falando, enfim, um fato, entre aspas, alguma história relacionada ao contexto religioso, a gente já vê que aparece tangencialmente um pouco desse imaginário que vai permear durante os séculos. Eu vou fazer uma articulação um pouquinho mais direta aqui, que eu estou quebrando um pouco da minha ordem, mas eu queria mostrar um paralelo com isso aqui. A primeira missa do Vitor Meirelles. Aqui já é 1860, que já passa praticamente
enfim, 200 anos em relação àquela imagem anterior do Rubens, mas a estratégia de posicionamento, da escolha no canto, enfim, da tela, um pouco até misturado com as representações da natureza, das árvores ou de outros, né? Isso aqui já dá para a gente ver que havia um local, ou melhor, uma hierarquia, um posicionamento que, digamos assim, era construído historicamente, mas que permeou e ainda permeia. Enfim, eu sempre falo que até ano passado a gente ainda replicava, a gente estou falando como, enfim, debate público, um pouco dessa posição, né, de pensar uma imagem pré-fabricada dos povos indígenas. Eu acho que aqui a arte, talvez nessa imagem aqui que foi ali já projetada para criar, digamos, densidade a um fato histórico, e aqui vou colocar aspas mais uma vez, mas na primeira missa no Brasil, ou melhor, um fato correlato à palavra descobrimento, né, que é uma palavra que já está sendo questionada já nos últimos anos, assim, nas últimas décadas até, mas acho que aqui a gente poderia já ver, enfim, um ponto de luz forte ao centro, a imagem da cruz, enfim, indígenas totalmente em segundo plano, é um ponto de luz um pouco mais desfocado no ao redor, um pouco, digamos assim, de degradê de luz no mundo, né? A gente pode pensar como é que isso vai, enfim, perdendo um pouco da hierarquia, enfim, a pessoa olha sequestrado diretamente ao centro, mas nos planos circundantes a gente vê que parece que tudo está sem definição, um pouco, digamos assim, difuso. Enfim. A gente vê que tem toda uma armação aqui nessa imagem que é bem, enfim, proposital, mas que também reflete escolhas que estão dentro da historiografia da arte, ou seja, como modo operante que perpassa a cultura, perpassa séculos, perpassa gerações, enfim, e que acaba chegando no Victor Meirelles. Aqui a gente vê algo que é bastante semelhante ao quadro do Rubens. Se havia aquele posicionamento do Rubens, enfim, de colocar uma ação representativa muito mais forte, como uma personificação semelhante, aqui eu estou tomando cuidado com essa palavra, enfim, semelhante não quer dizer igual, mas pode ser atrelada a uma, enfim, ocupação do imaginário ou algum pertencimento que não quer aparecer, que quer invisibilizar ou quer rotular, mas dentro desse imaginário que perpassa o Renascimento, toda a sua, enfim, heterologia, toda a sua diferença, mas ao mesmo tempo com um projeto ali por trás que acaba sendo, digamos, vencedor. Até hoje a gente tem um cânone muito forte de pensar o Renascimento como algo acima, algo, digamos, elevado, e na verdade é em alguns pontos. Mas há toda uma construção um pouco secundária de visões de mundo, de invisibilização, ou até mesmo autericídio, ou até mesmo subjugação, criação de rótulos, criação, digamos assim, de outras formas de lidar com o outro, que vão, eu vou usar a palavra aqui, desumanizar, que eu acho que ela é um pouco mais contemporânea, apesar que a gente pensar o que é direitos humanos, ou até mesmo direitos civis, que é um pouco ali na Revolução Francesa, ainda falta um tempinho ainda para chegar lá, mas que já dá para ser mais ou menos imaginado aqui como o outro, nesse caso aqui a gente está falando dos indígenas, mas a gente pode pensar o que está sendo construído também sobre o imaginário dos povos da África, dos povos pertencentes à Oceania também, que estão se expandindo para o Novo Mundo, até mesmo os povos da Ásia, né? Mas quando a gente pega essa construção do Renascimento, essa aqui está bem um pouco, enfim,
diminuída a resolução. Deixa eu só ver quantas pessoas tem aqui, porque eu posso compartilhar por fora também. Eu acho que eu vou mostrar aqui em baixa resolução e depois eu posso compartilhar em alta por fora, porque, enfim, aqui eu tenho controle ainda do chat ou alguma coisa. Quando eu compartilho por fora, eu não sei explicar, mas desaparece todas as opções do Zoom para mim. Fica só a tela com o compartilhamento da imagem. Mas aqui também é um artista reconhecido. Aqui, claro, está no Renascimento, digamos, um pouco mais acima, onde seria mais ou menos hoje Alemanha, né? Mas é uma imagem de 1504. Eu acho que vocês podem também anotar um pouco do título, se quiserem jogar no Google, alguma coisa assim. Mas em 1504, ou seja, a gente está praticamente 11 anos depois, vou pegar como um marco Cristóvão Colombo, mas a gente está mais ou menos uma década após a chegada do europeu aqui, e já havia se espalhado dentro dessa correlação de forças europeia, da cultura como um todo, a violência, entre aspas, que ocorriam dentro dos limites geográficos, enfim, do novo continente. Aqui em segundo plano, apesar, parênteses à parte, há uma discussão de quantos reis magos são. Então, é até interessante isso, porque aqui ainda aparecem 3, mas eu achei outros quadros que tem 2, outros que tem 4. Enfim, é até curioso ver esse fato. Eu não sabia que tinha mais do que 3 reis magos. Acho que tem quadro que mostra. Ao fundo, no lado direito, mais uma vez, meu direito, eu não sei como a tela inverte, que às vezes faz negativo, né, da transmissão, ao fundo vai ter também cenas de violência, que são relacionados à imagem do que vinha da América. É uma imagem um pouquinho conflituosa, enfim, mas que é um pouquinho como se fosse semelhante até à ação do que o Rubens faz aqui, nesse canto inferior. Corpos que são remetentes à ideia de bárbaros, que já permearam a Idade Média como um todo, desde Grécia, Roma clássica, né, pensarmos, mas que vai ser transferido, ou melhor, enfim, traduzido nessas mensagens que chegam do Novo Mundo. É como se o bárbaro mudasse o conteúdo, mas permanecesse a fórmula de alguma maneira, né? A imagem mantém traços da história europeia, mas que ganha um conteúdo vindo das Américas, né? Deixa eu avançar um pouquinho também. Isso aqui, eu até no último encontro, algumas pessoas estão aí, até estão assistindo o último curso que eu dei, eu tinha falado um pouco disso aqui. Não é somente a arte visual do ponto de vista de quadros, pinturas, enfim, que estão relacionados à construção do imaginário dos povos indígenas. Isso aqui são as páginas de um livro. Na verdade, de livros, né? E um personagem bem conhecido daquele momento, ou seja, Theodore de Blain, né, que é um belga que vai para a Inglaterra, enfim, começa a ilustrar diversos relatos que vêm de diversos locais da América, desde o que é a Virgília, hoje nos Estados Unidos, Caribe, Bolívia, Brasil, entre aspas, aí, né, não existiu o Brasil, mas de personagens que entraram nas terras brasileiras, digamos assim, e que contaram suas histórias, algumas, enfim, bem imaginárias, outras até com algum grau de credibilidade, outra baseada em boatos, mas que ao chegar na Europa, esse personagem aqui que aproveitou, digamos assim, a divulgação que a prensa do Gutenberg faz, né, de poder circular livros, criou essas imagens aqui para ilustrar. Isso aqui é a página de um livro. São publicados, se não me engano, 12 volumes, mas dependendo da publicação, até mais, até menos. Um pouco
diferente assim, essas publicações. Mas, perante todo o texto que estava se espalhando, existem essas imagens. São gravuras. Algumas são até coloridas a posteriori. Mas aqui, em um contexto europeu que está difundindo um pouco mais a cultura do Renascimento, sobretudo com a prensa, com outros meios de reprodução, ou outros caminhos, até mesmo imagéticos, isso aqui virou até algumas pinturas, até tem gente que produziu isso em pintura naquele mesmo contexto, acho legal essa situação. Mas é uma pulverização da imagem do índio canibal. Por que eu estou tomando um certo cuidado de falar isso? Porque quando a gente vê, mediante já a construção de uma imagem altericídica, quando a gente vê, por exemplo, toda uma destituição da imagem do outro, toda uma certa desumanização, estou usando essa palavra bem anacronicamente mesmo, toda uma desconstrução, ou melhor, não chegou nem a ter uma abertura para uma construção um pouco mais equilibrada. Mas quando a gente vê isso aqui, eu não sei se está aparecendo muito bem a imagem para vocês, depois eu posso mostrar também, mas é praticamente um dos últimos pilares para subjugar e construir a imagem do outro de forma totalmente pejorativa. Ou seja, além de você tirar de um lado a possibilidade de construção própria da imagem, né, pensando, enfim, que os índios poderiam ser considerados, você ainda diminui. Você praticamente taxa uma imagem neles que é totalmente negativa, né? Isso não é pouco, na verdade é muito. É claro que, mais uma vez, a gente está falando de uma sociedade que é praticamente iletrada, com uma percentagem alta, enfim, de pessoas que não têm domínio do acesso, enfim, à leitura e à escrita, e que a imagem ganha uma força e uma capilarização social bem rápida. Isso aqui não está só em livros, mas eu fiz questão de colocar a página. Eu tinha mostrado somente a imagem destacada no que eu estudei, mas aqui a gente vê como é que era mais ou menos o posicionamento gráfico, né, o layout, se a gente pensar um pouco em termos mais contemporâneos. Se você está lendo o texto ou do nada coloca uma imagem, te dá uma espécie de sugestão para pegar bem leve, né, do que está escrito aqui. E claro, são relatos bem díspares. São relatos que, na maioria das vezes, vai ter um teor exótico, ou seja, bem chocante, e que há um posicionamento até dessas imagens em lugares estratégicos, ou seja, no meio de um parágrafo, após uma citação. É como se fosse quase uma espécie de legendário, porque ao momento que você fala, apresenta um argumento quase que, enfim, chocante, você coloca uma imagem. Apesar que a gente poderia encarar essas imagens como autônomas, sem necessidade de texto, o que já é também uma possibilidade bem um pouco chocante, né? A gente está vendo aqui, enfim, um banquete carimbau, que, claro, vai ser ressignificado em outros momentos, Semana de 22 faz, enfim. Posteriormente, o século XX vai refazer um pouco desse imaginário, vai pensar em diversos momentos em como reposicionar isso aqui. E acho que o momento mais forte agora para essa nova retomada dessa perspectiva pós-colonial, decolonial, enfim, descolonial. Descolonial é um termo que a gente associa um pouco mais dos anos 60 para cá, mas o decolonial eu acho que é o termo, tá, digamos assim, nos últimos anos, tendo um destaque bem grande. Está no Pavilhão de Veneza, que ganhou agora, está na próxima Bienal de São Paulo, está na Documenta do ano passado, está em diversos locais, está no livro do Malcolm Ferdinand, né, que ele vai discutir como habitar a Terra, e essa questão da habitação, para ele é importante, porque o que foi trazido para o contexto da América, dentro desse processo de colonização, é que habitar, ou seja, ocupar o espaço,
é praticamente uma noção europeia que durante inúmeros séculos não dialogou com as noções de habitar que haviam aqui. E, claro, eu não preciso dizer que isso vai dar uma séria problemática ambiental. Por isso até que ele faz essa articulação entre decolonial e meio ambiente. Ou seja, quando a gente está falando desse processo histórico, aqui eu estou falando do Brasil especificamente, mas da América como um todo, mas pode pensar-se até no mundo que foi subjugado colonialmente, o habitar, ou a noção que a gente tem de habitar, ainda é um projeto muito europeu. O habitar, ou a relação com o outro, foi trazido de fora para dentro e praticamente inviabilizou ou invisibilizou, né, outras formas de habitar o espaço que já existiam aqui e ainda existem. Se a gente pensar ainda na diversidade cultural que a gente tem graças às sobrevivências e resistências indígenas e da diáspora africana também. E, claro, como habitar esse mundo, sendo que você é considerado um selvagem? Se você é um selvagem, da qual você não é súdito, mas pode ser, de um rei. Você não é cristão, mas pode ser. Você não fala idioma ou outra cultura que não é a sua, mas pode ser assimilado, palavra infeliz, né? Mas que ainda é replicada. Vide a política do ano passado. Que ainda pode ser replicada no nosso cotidiano. Ou seja, a ideia de que pode, enfim, trazer esse outro, eliminando o passado, pensando que sua perspectiva é superior que eles. Né? Deixa eu avançar e mostrar um pouco mais disso aqui. São as páginas do livro. São construções imagéticas que permeiam até hoje o nosso imaginário. A Semana de 22 já brincou um pouquinho com isso, tem diversos artistas dos últimos 30, 40 anos que estão brincando com ressignificações disso aqui. Eu sempre cito a Adriana Varejão, eu acho que é a artista, digamos assim, um pouco mais conhecida do contemporâneo, no sentido mesmo mercado, enfim, de outras ocupações de espaço. Acho que ela faz uma série de paródias com essas figuras aqui, tenta, de alguma maneira, pensar as tangências da história que aqui foram silenciadas, mas que podem trazer novas perspectivas de leitura no contemporâneo. Foi feito isso de maneira bem empática ali nos anos 90. E, mais recentemente, é claro, a gente está com perspectivas de colocar o decolonial ou histórias que foram invisibilizadas. Aqui, parênteses, não só na América. A gente pode pensar que esse decolonial também são estratégias de pensar o que foi invisibilizado, o que foi silenciado em outros países. Enfim, tem pessoas trabalhando com o decolonial nos Estados Unidos, enfim, dentro da Europa, em diversos locais. É uma perspectiva, ou melhor, uma família da história da arte mais contemporânea. Essa noção de família, ela sempre muda um pouquinho com o tempo. Né? Mas aqui a gente vê, enfim. Essas imagens aqui, se vocês olharem com calma, vocês vão encontrar o corpo do Renascimento, aquele negócio de perspectiva, equilibrado, que sempre brinca, que parece um corpo que se vai malhar na academia, que sai, enfim, com sua proporção exata de músculos e etc. Enfim, a nudez, determinada padronização, a forma de comportar-se, enfim, primeiro e segundo plano, as linhas de fuga, isso aqui tudo a gente pode aproximar com o que a gente encontra na criação das obras, na verdade, até do manual do Renascimento, né? Se a gente pensar que usar a perspectiva, usar um determinado jogo de cores, usar estratégias de criação de imagens no Renascimento, é bem com uma diferença aqui ou ali, algum artista com técnicas mais, digamos assim, originais, entre aspas, aí, mas é muito parecida. Na verdade, são muitos, se a gente pensar que a perspectiva está
em quase todos os trabalhos do Renascimento. Pode não ser uma perspectiva boa, no sentido de fazer linha de fuga, enfim, profundidade, altura e largura, 3D, né? De forma totalmente equilibrada, isso tudo, ou até mesmo pensar as cores fora da padronização, tem muito no maneirismo, né, eu acho. Mas é uma ideia de pegar linguagens que estão circulando ali na Europa e, ao mesmo tempo, utilizá-las em relação ao outro. São páginas. Essa aqui, se eu não me engano, é até referente à vigília nos Estados Unidos. O Estado, hoje em dia, né? Estou colocando como um exemplo, mas é uma ideia de você criar o imaginário. Criar toda uma série de, enfim, epitetos, de marginalização, de silenciamento. É como se você colocasse como, digamos, centralizado uma história que vem da perspectiva europeia e que é muito poderosa, que venceu, né? Se a gente pensar o papel acrítico que a gente opera ainda por aí de um renascimento como vitorioso, como brilhante, como espetacular, né? E que, de outro lado, a gente não sabe, às vezes, o que tinha entre os saberes, entre a diversidade, entre uma série de outros fatores que havia aqui no contexto das Américas. Isso aqui era a imagem que se tinha. Eu sempre gosto de trabalhar um pouco essa questão da arte, pensando como a gente tem uma relação muito próxima entre arte e imaginário. Até porque ambos têm até uma origem etimológica em comum, né? Imagem, imaginário, enfim, a gente poderia até associar uma raiz etimológica no meio disso. Mas como a gente tem um imaginário que vai sendo alimentado de fora para dentro, às vezes, que parece que inviabiliza e invisibiliza o que está ao lado, o que está mais perto. É mais fácil, às vezes, olhar para muito longe como um contexto europeu e esquecer o que está aqui ao lado. Pensar a margem, que está aqui praticamente ao lado da gente, ou a gente está dentro dela, a gente está trocando contatos diários com isso tudo, mas que ainda tem um filtro que parece vir de muito longe, como se introjetasse uma pré-condição que vem de fora para entendermos nós mesmos, como se, digamos, deixasse uma forma de pensar que fosse de fora para dentro, e não de dentro para fora. Ou melhor, a gente nunca precisa ter uma ordem muito definida. Não importa muito se a gente vai começar pela forma, conteúdo, apesar que esse dualismo forma e conteúdo é uma coisa que é quase, às vezes, uma fuga, né? Qualquer coisa começa a explicar pela forma, depois o conteúdo. É um método até didático de explicar as coisas, mas também mascara muita coisa. A gente, às vezes, não vê as duas funcionando muito ao mesmo tempo. E aqui, é claro, essa forma parece muito claro vir de fora e, às vezes, até uma noção do que é o conteúdo também, já que o que são considerados índios são considerados como sinônimo também de selvagem. Eu sempre brinco com a semana de 22 com Oswald, que, na verdade, não a semana de 22, mas a década de 20, na verdade, quando ele coloca o manifesto antropofágico, que ele fala o que me importa são os outros. E se a gente fizer um paralelo um pouco em contradição com o que apresenta, por exemplo, Malcolm Ferdinand, que tem essa ideia do altericídio, ou seja, a eliminação do outro, então o outro não importa em quase nada, a não ser que ele caiba em uma janelinha, algum rótulo que você possa, de alguma maneira, domesticá-lo. Deixa eu só avançar aqui. Isso aqui também. Se vocês pensarem no século XIX, isso aqui ainda é 1570, por ali. Ele faz uma série de edições e vai mais ou menos até 1600 e pouco. Mas ali, a partir de 1570,
curiosamente, já é um pouquinho até posterior da construção renascentista, que cria quase que um contexto das artes um pouco mais estáveis. Tem o livro do D.J. Uberman, né, que eu acho sensacional, né, Diante da Imagem. Ele vai estudar lá e criticar sobre tudo. É bem legal ver que nos últimos 40 anos a gente encontra diversos autores na Europa se posicionando de forma bem crítica em relação ao Renascimento. Não o eliminando, mas assumindo que ele tem outras coisas. Ele é mais heterodoxo em vários caminhos e níveis ali, e não tão homogêneo quanto se pensa. Porque, geralmente, quando a gente fala Renascimento, tudo parece subordinado a ele. A gente até usa a ideia de Idade Moderna começando ali. É bem curioso isso. Eu acho até interessante que, atualmente, se tem até recuperado algumas coisas da chamada Idade Média, que é, para a gente, uma coisa até ainda um pouco tratada como pejorativa, até porque o Renascimento criou a Idade das Trevas, né? Mas que tem coisas bem interessantes. E, no caso do Renascimento, tem coisas que são bem violentas. Basta, enfim, qualquer um pode pesquisar Massacre de São Bartolomeu, os conflitos religiosos, enfim, um monte de... Isso para não falar no que tem na América. Na América a gente tem desde confrontos diretos com povos indígenas, desde problemas relacionados à dominação secundária com destruição de culturas, ou até mesmo a contaminação por doenças que vêm nos barcos europeus e que não haviam anticorpos. A estratégia dessa dominação é um pouco difusa. A gente pode pensar que essa dominação não é homogênea, pelo contrário, vai ocupando de estratégias bem ímpares, né? Sempre pensando em minar e partir de uma pré-julgação do que é o outro. Primeiro você destrói o que é o outro, depois você destrói o outro quase que em si, no sentido até fisicamente, que é o que eu estou falando. Primeiro a imagem vai embora, depois você abre o caminho para a destruição do ponto de vista físico. Também nesse caso cultural. Também. Isso aqui a gente vê um pouco como é que é essas ações. Isso aqui, olha, dá para a gente ver até hoje o imaginário do índio com cocar ainda, aquela coisa que vai sendo passada geração, 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 geração. A geração passa tanto que passou, vou arredondar, 500 anos, desde o, aspas, descobrimento, mas que ainda permanece com essa força toda, né? É como se aqui construísse um... Eu sempre falo isso, né? Que o Renascimento ele é interessante porque ele cria coisas, e algumas são bem interessantes no sentido... são potentes, estou falando aqui de grandes artistas até, mas que, de outro, também tem um lado bem... enfim, que merece uma crítica, que é o que foi feito do Renascimento. Não é só o problema do Renascimento, mas o que se faz com ele. E você, às vezes, a gente coloca, às vezes, um cânone, né? Ele está protegido em cima de um cânone, não pode mexer, não pode criticar, não pode fazer um monte de coisa. E esse Renascimento, como contexto cultural, ou seja, uma ruptura que a gente tem com que é a chamada de Idade das Trevas, aí por uma palavra criada no próprio Renascimento, mas quer dizer uma expressão, desculpe, mas que, enfim, também cria seu lado perverso, né? Deixa eu só avançar aqui. Essa aqui é a imagem até colorida a posteriori, né? A ideia do canibalismo, né? Sempre existe aquela diferença que merece ser relacionada, né? A ideia de que canibal dá até a palavra Caribe, né? Caribe vem da mesma raiz etimológica. Até. Caribe é um conjunto de ilhas da América Central hoje em dia, né? Mas é a mesma origem etimológica de canibal. De um lado, a gente tem essa ideia até de uma certa... Tem uma questão do corpo aqui que é até curiosa, que deve ser mencionada, né? Porque há uma ideia de inviolabilidade do corpo no contexto do cristianismo na Europa ainda, e que aqui ela é casada um pouco, de forma artificial, até com essa ideia de canibalismo, que é a ideia de que os índios
praticamente que todos, né? Porque é sistematizado uma universalidade que não existe nessa ideia de índios, mas que todos ali, de alguma maneira, se alimentavam de carne humana. E, claro, na verdade, é importante salientar que, de outro lado, tem a ideia de antropofagia, ideia que está ali dentro de estudos antropológicos já no século XX, mas que aparece no meio das artes fortemente ali no grupo relacionado à Semana de 22, né? Cria o Manifesto Antropófago, que é a ideia de que você pode, enfim, se alimentar do outro como metáfora cultural. Dentro da perspectiva indígena, ou das perspectivas, pluralizar isso aqui, existem algumas etnias que se utilizavam da antropofagia, se alimentavam até dos outros no sentido de você adquirir algumas características dos outros. Isso existia. Agora, é muito, digamos assim, estoante, ou até mesmo bem distante de uma realidade de você generalizar isso junto com o epiteto errado de chamar todos de índios selvagens, canibais, enfim, e outras coisas, né? Isso aqui é um autor, Montaigne. Eu passei um mês falando bastante dele. Ele escreve um ensaiozinho canibais, que é sensacional, ali na metade do século XVI. Está até na coleção Pensadores, depende da coleção Pensadores, mas está lá, é pequenininho, 6 páginas. Mas tem esse parágrafo aqui, porque ele vai fazer uma argumentação bem interessante ali no meio do contexto europeu. É claro que dentro dessa experiência do Renascimento a gente encontra muita diferença. Até mesmo em uma região concêntrica, se a gente pensar em Florença, tem uma diversidade interessante, até de pensamento, discordância, outras coisas. Agora, se a gente ampliasse isso para uma Europa inteira, a gente vai ver que é muito heterogêneo o Renascimento, e tem muita diferença. O problema é o discurso que venceu disso aí, o discurso que venceu para contar a narrativa do Renascimento também. Mas quando a gente pega, por exemplo, um autor como Montaigne, o artigo, na verdade é um ensaio, desculpem, Os Canibais, ele diz isso aqui, né? Voltando ao meu assunto, creio que não há nada de bárbaro ou de selvagem nessa nação. Ele está falando do Novo Mundo. A julgar pelo que lhe foi referido. Sucede, porém, que classificaram de barbárie o que é alheio aos nossos costumes. Dir-se-ia que não temos da verdade e da razão outro ponto de referência que o exemplo e a ideia das opiniões e usos do país a que pertencemos. E essa é uma crítica enorme que está ocorrendo na Europa naquele momento, né? Neste, a religião é sempre perfeita. Olha a crítica que ele está fazendo em cima da religião no meio do Renascimento. Perfeito o governo, perfeito o irrepreensível, o uso de todas as coisas. Aqueles povos, os indígenas, são selvagens na medida em que chamamos selvagens aos frutos que a natureza germina e espontaneamente produz. Na verdade, melhor deveríamos chamar selvagens aos que alteramos por nosso artifício e desviamos da ordem comum. Nos primeiros, as verdades são vivas e vigorosas, e as virtudes e propriedades mais úteis e naturais do que nos últimos. Virtudes e propriedades que nos abastam, damos e acomodamos ao prazer do nosso gosto corrompido. Está fazendo uma autocrítica bem interessante. E, todavia, em diversos frutos daquelas religiões que se desenvolvem sem cultivo, o sabor e a delicadeza são excelentes ao gosto. Está falando aqui dos povos indígenas, comparando-os com os nossos, né? A arte não vence a nossa mãe natureza, sempre grande e poderosa. Temos sobrecarregado tanto a beleza e a riqueza das suas obras com as nossas intervenções, quer dizer, as nossas invenções, que a destruímos completamente. Assim, ali onde a sua pureza resplandece, ela constitui uma espantosa desonra para as nossas vãs e frívolas empresas. Isso aqui é um dos maiores pensadores daquele contexto, que escreve, sobretudo, ensaios. Não são textos assim de tratados filosóficos, mas os ensaios deles são bem críticos e interessantes para a gente pensar como, dentro
daquele renascimento, há uma autocrítica já sobre o que é feito do outro lado do mundo e que resplandece um pouco dentro do território europeu. Aqui ele faz uma crítica. Isso aqui é até um desdobramento dos conflitos religiosos que está tendo na Europa naquele século XVI ali. Você tem reforma contra reforma, enfim, uma barbárie praticamente de massacres, de guerras, isso no contexto europeu. E dentro disso tudo aparece a imagem de um índio que é selvagem e que é mais bárbaro do que está sendo feito ao lado desses personagens. Isso aqui é praticamente um exemplo até bem forte de como esse renascimento, que a gente sempre conhece de grandes artistas, Leonardo, Donatello, como a administração da razão, como o princípio da criação ali, ou pelo menos o embrião da ciência, e outras coisas, também tem um lado que é bem perverso. Um lado que é perverso não só internamente, se pensar as guerras religiosas, tem o massacre de São Bartolomeu, que talvez seja o episódio mais conhecido que ocorre na França, mas os outros locais estão pipocando em guerras, enfim, trocas de acusações e outras coisas. Não é à toa também que a gente pode pegar desse contexto algumas coisas como a criação do índex pela Igreja, que é o livro de proibições, quer dizer, as regras de proibição sobre os livros, ou até mesmo o Tribunal da Santa Inquisição, né? Santo Ofício, né? Mas que ali torna um negócio até mais sério do que a gente pega em alguns contextos medievais. Mas dentro desse renascimento que é capaz de produzir gênios, eu odeio a palavra gênio, mas acho que aqui é bem retórica que eu estou falando, mas que produz Leonardo da Vinci, Donatello, enfim, todos esses grandes nomes que conhecemos, produz também uma série de problemas que estão aí até hoje. Vou só avançar, e para fechar também a minha fala, eu queria só mostrar isso aqui, a entrada do pavilhão do Brasil, que ganhou o prêmio agora na Bienal de Arquitetura de Veneza. Agora tem 2 semanas, né? O título é Terra. São 2 salas, eu estava até pesquisando um pouco. Eu não quis trazer outras imagens que eu tinha, porque eu não estava ainda conseguindo relacionar qual obra era de qual artista, e as imagens também não eram boas. Eu coloquei só essa aqui da fachada, quer dizer, da entrada praticamente. O título é Terra. Lembrem que, para fechar, é claro, que eu abri hoje, pelo menos quem estava aqui desde o início, eu abri com a ideia do Malcolm Ferdinand, que ele se questiona como é que é habitar a Terra. Ou seja, como o processo de subjugação começa por uma deteriorização da imagem, mas que vai destruindo, sobretudo, as formas de habitar a Terra. O primeiro pavilhão, são 2, na verdade, são 2 salas dentro desse pavilhão, traz uma discussão interessante sobre a ideia da construção de Brasília. Brasília foi construída em 56, governo JK. E até hoje, um dos argumentos utilizados na construção de Brasília permanece que é a ideia de que não havia nada lá. Ou seja, a ideia de que a Terra era de ninguém. Que a terra onde hoje foi construída Brasília, Planalto Central, Goiás, era uma terra vazia. Uma terra que não tinha dono. Uma terra que deveria ser ocupada, ser desenvolvida, ser aplainada de alguma maneira. A gente está falando aqui de um contexto da década de 50. E isso que foi levado, pelo menos nessa primeira sala, desse pavilhão que está agora. Vai ficar até o fim do ano em Veneza, mas a ideia é pensar como a transferência da capital do Rio para Brasília ainda mimetiza, né, ainda um argumento que é bem semelhante lá atrás da descoberta da América. Ou seja, era a terra de ninguém. Não tinha nada lá antes. Né? Se apaga toda a história dos povos indígenas anteriores. Eles eram selvagens, tinham que ser catequizados.
tinham que ser submetidos a trabalho escravo, né? Se a gente pensar que no Brasil tivemos escravidão indígena, mas ela foi mais forte na América Espanhola, na colonização espanhola, pelo menos. Mas isso aqui é uma série de trabalhos, pelo menos aqui, a terra, né, era a principal fonte de, digamos, colonização no início, lá atrás. Lembrem que agora há pouco eu mostrei a imagem, por exemplo, do Vitor Meirelles, que coloca a margem da terra, do quadro, na verdade, mas da terra ali mesmo, os indígenas, na primeira missa, né? É um pouco pensar também como isso ocorre na prática. Quando se chega, digamos, em um continente que está, enfim, vazio, pode ser ocupado, pode ser tomado, pode ser saqueado, pode ser, enfim, levado em subordinação a um rei que está além do oceano e que a lei dele vai começar a valer aqui. É uma ideia de destruir o habitat anterior. Isso, se vocês pegarem as discussões sobre a Amazônia, atualmente, as discussões de que tem que se levar, entre aspas, desenvolvimento, aquilo ali é uma terra que pode ser invadida pelo estrangeiro, enfim, a França vai invadir, a Venezuela vai invadir, sei lá, os OVNIs, alguma coisa assim, né? Sempre alguém vai invadir a Amazônia, tem que ser ocupada. Né? Isso é um condom lá atrás, né? Até falando isso, e agora replicando, né? A gente está falando de ontem, tem uma PL que é voltada essa semana, PL de projeto de lei, vai ser um problema até. Vai ser essa semana, eu acho, terça-feira, vai dar um probleminha ali para a Amazônia até. Okay. Mas, se a gente chegar aqui e ver... Alguém quer falar? Pode falar, gente, também. Não sei se tem alguém querendo falar, porque eu vi uma voz aqui, eu não sei se era áudio vazado, né? Mas, praticamente, também eu estou fechando por aqui. Essa aqui era só uma imagem para a gente já questionar o que está sendo discutido agora e também pensar como essas estratégias que estão vindo da decolonialidade, enfim, de outros ramos da história da arte contemporânea, levam a rever o passado, ou até mesmo o presente, ou até mesmo pensar o futuro. O Malcolm estava no Museu da Manhã, que é um museu voltado para o futuro. Acho legal essa... Deixa que caiu, pé. Eu não sei se é tipo... se é Museu 3.0, se é... Enfim, as denominações de museu são bem amplas hoje em dia, mas é uma ideia de pensar o futuro, pensar mudança climática, pensar problemas ambientais, pensar uma série de outras questões que parecem que nasceram, entre aspas, enfim, como os bárbaros, né? Que estão aí, né? No cotidiano. Os bárbaros vêm tomar a minha terra, os bárbaros destruíram Roma, né? Lá atrás. Os bárbaros estão dificultando a colonização. Os bárbaros, Brasília não tinha nada naquela terra, levamos o desenvolvimento. Hoje são os comunistas que vão tomar. E nesse caso dos comunistas, um pouco do discurso que é construído em cima dos povos indígenas vem de um certo uso de achar que os índios ou os indígenas são comunistas também. Eles não produzem riqueza, estão lá, não é um discurso que fala, aquela monte de riqueza que está lá embaixo. O mito do índio que não trabalha é um mito também que é associado a uma crítica ao comunismo também. Até nisso entra um pouco, né, dessa visão, esse autericídio que tem com o outro, ganha outras formas. Uma também é essa. Comunista é o inimigo? Então, esse pessoal aqui, esses povos indígenas que estão aqui vivendo e preservando, se a gente pegasse os melhores índices de preservação da natureza no Brasil, são etnias indígenas que protegeram. Então, há uma certa relação também com o comunismo, que é um fantasma que está ali também. Existem traços do que a gente denomina de comunismo, que é, como eu posso dizer, plastificado na imagem dos indígenas. O mito do que ele quer trabalhar.
E esse aqui é o que é Roma, isso aí? O mito do desenvolvimentismo é isso. Que, Tem um claro, áudio vazando e tem gente falando, você está ouvindo? deixa eu ver aqui, gente. Tem alguém com o áudio aberto aí. Isso aqui apareceu muito baixo para mim o retorno. Eu não consigo fechar. Eu vou fechar aqui. Não, acho que já fecharam já. Uma bolsa aí, né? Acho que eu consigo aqui. Peraí. Está aberto. Ativar o mudo, acho que fechei. Né? Mas eu acho que é um pouco isso, gente. Minha ideia era até apresentar um pouco dessas visões um pouco atuais e contemporâneas, é a discussão do momento, que está aí em diversos locais, ocorrendo e vão ocorrer mais. Os nomes estão chegando. Isso foi desenvolvido até uma série de reflexões minhas relacionadas até essas últimas semanas aí que eu estava aplicando esse curso aqui na Zagut até sobre decolonial, sobre essa noção que está em diversos locais, está no meio ambiente, está nas ciências humanas, está nas artes. Está vendo um exemplo agora. Talvez na Bienal mais, é que a Bienal de Arquitetura ocorre no ano, a Bienal de Veneza de Arte ocorre em outro. As duas eram juntas, separou, enfim, meio... Mas é a Bienal de Veneza, no fundo, é apenas um braço que ocorre num ano e no outro. Mas eu adorei a ideia do Malcolm de pensar o que é habitar a Terra e trazer isso para outras discussões, sobretudo ligado ao meio ambiente, à ecologia, ao existir hoje em dia, ou de como, aqui eu vou fazer quase um neologismo, né? Mas desexistimos, né? Acabamos com a existência dos outros. Os outros não habitam mais quase que essa terra do ponto de vista de plano físico mesmo. A gente exterminou e ainda extermina diversas etnias. Diversos outros aqui. A gente pode ampliar essa ideia, porque eu acho que o decolonial ele dá voz, né? Ele dá um pouco, talvez, de visibilidade, não só, por exemplo, aos povos indígenas, mas também à diáspora africana ou outros grupos, talvez, um pouco mais marginalizados socialmente. Isso varia de país para país, local para local. Pode ser, como eu disse, dentro do próprio contexto europeu, dentro do próprio contexto americano, ou em outros locais que tem como eu posso dizer, um passado colonial muito forte também. Então, é um conceito, uma ideia, uma família da história da arte que faz pensar um pouco essas margens, né? Pensar o que somos nós. O que a gente tem de europeu dentro da gente, o que a gente tem de indígena, o que a gente usa para se referir ao outro. Isso aqui é interessante, essa ideia de altericídio, porque a gente pode colocar com uma ferramenta de pensar outros genocídios, outras formas de eliminar o outro. Né? E a ideia era, pelo menos, pensar um pouco o que é alteridade. Né? A alteridade, no fundo, a alteridade tem uma coisa que é bem legal, porque se imaginar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, é sempre algo que demanda imaginação. É sempre algo que você tem que se imaginar. Que tem um elemento ali que é necessário ter uma criatividade, ter uma criação, ter quase que um momento artístico ali no sentido de criação de uma imagem do outro. O problema é o filtro que é feito nessa criação. A gente sempre precisa imaginar o outro. A gente praticamente não consegue, às vezes, se colocar no lugar do outro. A gente até tenta, mas esse exercício ele é muito, como eu posso dizer, ele tem uma certa dimensão artística, imaginativa. O outro é um território em imaginação. Por isso que demanda muita arte, né? Representação, imagem, imagética, que vai dar imaginário. O outro sempre necessita de uma imaginação. O problema é que essa imaginação pode ser perversa, como foi feita lá atrás com alguns grupos e que está aí, hoje em dia, sendo revisto. Né? E é isso, terra. Né? Como habitar a terra? Como inventar a terra? Essa terra era vazia anteriormente?
começou tudo em 1500, né? Não tinha nada antes, era terra de ninguém, né? O que era antes? Como reinventar as existências, né? Já que está todo mundo nesse barco, né? Eu estava até vendo, aí é um pouco nada a ver, um pouco mais também, lembro agora, tem um vídeo, na verdade é um texto do Carl Sagan, que ele vai falar de uma foto tirada por uma sonda espacial que já estava a quilômetros de distância. E a foto é bem interessante, que mostra a Terra dentro de um raio de luz, que é a galáxia, digamos, não é galáxia, é um círculo de trajetória dela, e a Terra é só um pontinho, né? Isso o Carl Sagan nos anos 80 falando isso, é um texto poético até. E ele se pergunta, entre todas as galáxias do mundo, todas as possibilidades, só habitamos uma Terra. É uma outra forma de pensar a Terra como planeta existente, espaço compartilhado, mas ao mesmo tempo é o local que tem que ser tentado inventar novas sociabilidades e invenções, né? Mas, por fim, acho que eu vou parar por aqui. Isso aqui foi até um pouco que foi adotado nesse último curso que eu dei na Zaguchi, né? Que foi um pouco pensado decolonial, que está em diversos artistas agora, está em diversas exposições, vão estar mais adiante. Acho que a tendência é reconstruir uma certa imagem plural no Brasil e necessita dos artistas para isso, né? É necessário ter imaginação para solucionar problemas ambientais, políticos, sociais, desigualdade e outras coisas, né? E, claro, os artistas podem contribuir sempre com com esse processo criativo, com essa, digamos, possibilidade. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu vou levar um pouco dessa discussão até só para fechar mesmo o próximo curso, que começa na quinta-feira. Se alguém quiser algumas informações, pode até me procurar depois. Meu contato está nos grupos, é o Carlos Taveira. Tem até um e-mail também, que é bem fácil de encontrar, o meu próprio celular, mas a partir da próxima quinta também a gente começa com outras análises também, com outras possibilidades, até mesmo ligadas a processos criativos. Mas, enfim, vou abrir a palavra para vocês comentarem e falarem um pouco também. Acho que é legal. Se alguém quiser falar, Eu pode falar. queria, no início da aula, você falou, e eu fui com o Iracé, inclusive, com o Augusto, na Feira de Lisboa, anteontem, eu acho, né, Iracé? Sexta-feira foi. Sexta-feira. E aí tinha uma super mini stand daquela galeria Fortes... Não Forte Forte Vilaça. Forte Vilaça, né? Não, é a outra do Jaime Vilaseca. É Vila Seca, Vila Seca. E ele levou 2 artistas só, né, na Europa, Portugal. E um era aquele rapaz mulambo, tinha uma bandeira, uns tijolos, remete à construção, a bandeira feita de, parecendo que aquele tipo de uniforme de trabalhador, tipo gari, que tem coisas que brilha no escuro, não sei o quê. Então, assim, como uma dessas decolonizações, né, para os trabalhadores. Eu achei muito interessante, não tinha visto ainda. E aí ele botou uma frase, eu não sei se vou lembrar, é assim, volta para sua terra, que é uma frase muito do pessoal que é contra as imigrações, e aí ele botou revolta para sua terra, acho que foi uma letra mais. E a outra artista que ele levou, Iris Helena, ela brinca com os cartões postais, com as imagens dos também trabalhadores construindo Brasília, e que depois eles têm que morar em favela. Tipo assim, eles construíram a cidade toda, mas não tem casa para eles ali. Eles não conseguiram comprar. Então, achei muito interessante. Realmente, acho que esse tema, como outros em relação à vulnerabilidade, essa mesma galeria, ela em Miami, no ano retrasado, se passou agora o outro, depois que voltou a pandemia, eu fiquei muito impressionada, porque eles tinham vendido o stand todo antes de abrir a feira. Quando abriu a feira, já estava tudo vendido. E eu falei, gente, como ele conseguiu, né? Assim, adoraria saber fazer isso. E aí foi um artista que eu também esqueci o nome agora,
mas sobre o racismo, e tinha tido aquilo tudo do George Floyd, então assim, os americanos compraram em peso. Então, acho que a gente tem que estar atento mesmo, né? Porque tem temas que são muito importantes para a sociedade e tomando um jeito melhor do que ela tem hoje em dia, né? É isso. Eu acho que é justamente isso que esse tema decolonial, que é contemporâneo, eu sempre falo que ele eu estava até a segunda sala do pavilhão da Bienal de Veneza. Uma parte é dedicada a Tia Seata. Eu acho bem interessante. Estava até dando uma olhada que eles falam da pequena África, que era ali no centro do Rio de Janeiro, onde é o berço do samba, né? E eu acho que é um pouco o funcionamento desse decolonial é quase um exercício de curadoria bem inventivo também, porque vai olhar tudo que, por exemplo, temos diversos artistas no Brasil, no passado, que são decolonial. Acho que o diferencial agora que está tendo é que é uma conjugação do momento, né? Assim, tipo, enfim, se a gente pensar a semana de 1922, está reinventando o Brasil. Pensar a geração ali tropicária está se reinventando o Brasil, pensando o que está fora do foco, o que está no obscuro, que está ali na tangente. E agora parece que o momento é convergente para rediscutir isso também, não só no Brasil. Eu acho que o mundo, não sei, aí eu não saberia a origem porque estou fazendo isso no mundo, assim, mas está rediscutindo isso, né? Desde na Indonésia, desde circuitos da Ásia ali do Sul também, eu acho tem discutido isso também. Claro, está sendo discutido na Europa, porque a Europa ainda tem ainda o palco Uma ainda responsabilidade, né? ainda é o palco. Se pegar Veneza, por exemplo, Bienal de Veneza é o palco. O principal palco em bienais do mundo. A Documenta, do ano passado, foi um coletivo da Indonésia que fez a curadoria. Né? Acho que é Rua Panga, o primeiro coletivo que dirigiu uma Documenta de Cássio, né? Então, acho que é uma ideia que está pulverizada pelo mundo agora. Tá? É uma convergência, acho que vai ficar aí mais uns anos. Quer dizer que nós, enquanto artistas, não podemos somente produzir uma obra, tem que ser uma obra crítica em relação à nossa própria constituição enquanto povo. Acho que sim, acho que sim. Até acho que talvez só seja um pouco pesado, né? Porque às vezes o artista quer homenagear os grandes mestres que não estavam nessa onda ainda. Mas eu acho que os artistas estão num meio muito importante, né? Eu vi, há uns anos atrás, naquele museu Quai Branly, de Paris, que é tipo um museu de antropologia, uma exposição, talvez a primeira que eu tenha visto na Europa, botando um pouco o dedo na ferida mesmo, porque tinha aqueles cartazes que eles botaram os africanos no jardim zoológico, né, para verem Eita. as pessoas negras. E então eles assim colocando isso de uma forma dura, era homenageando Jacques Chirac, que foi uma pessoa que devolveu o corpo da Venus Hottentote para a África do Sul, não sei se vocês conhecem essa história, que era Não, conheço uma não. africana com a anca muito grande mesmo, assim, exageradamente grande, mesmo para a raça negra já tem mais essa característica mesmo, né? E aí trouxeram ela da África do Sul primeiro para a Inglaterra, depois para a França, e aí botaram ela em círculo e prostituíram ela, e ela se suicida com 28 anos, enfim. Coitada. E aí o quadril dela, né, o bumbum, ficava no formol, no museu, para demonstrar aquela aberração da natureza, digamos assim. E só com Mandela e o Jacques Chirac
devolver o corpo para ela poder ser Enterrado. enterrada na terra dela. Então, assim, essa exposição em relação a homenagear o Jacques Chirac mostrou coisas que eu justamente eu nem sabia também. A gente que é colonizado, né? A gente, assim, eu branca falando isso, mas assim, a gente Brasil que é colonizado, a gente não tem nem ideia. Eu li para minha tese do doutorado um livro sobre escravidão, na época que o FHC era sociólogo, a Maria Viotti que escrevia, é muito chocante. Eu não tinha ideia daquilo tudo. Por exemplo, a primeira coisa que fazia quando nascia um bebê, tirava da mãe, dava para outra fazenda, e casal não rolava. Com quem transou, fulano vai para outra fazenda, para não deixar criar vínculos familiares, né? Então, assim, são coisas tão chocantes que a gente não falou o suficiente sobre isso, com certeza, né? Eu acho que tem Isso até... tudo foi escondido. Eu acho que até inclui também aí essa perspectiva contemporânea também de rever outras questões até mesmo de gênero, né? Que eu acho que o decolonial também, eu estou vendo diversos trabalhos que estão explorando ali, pensando essa relação de gênero também. Eu tenho visto alguns trabalhos ligados à produção do feminino, à produção da mulher, em outras categorias também, que o decolonial vai lá e mexe. Eu acho bem legal isso também, assim, pensar não as obras, e até tipo, é muito mais pensar as relações com as obras, isso que eu acho, e estimular formas de criar novas relações. Eu acho que o decolonial, até porque eu acho que está pensando muito a ideia de alteridade, próximo da ideia de decolonial, e está pensando nessas formas de relações. E até uma palavra que a Isabela falou que eu acho que é muito legal, que aparece muito, é a ideia de ferida. É como se fossem feridas que ainda não foram totalmente cicatrizadas, e pensando do ponto de vista da cultura, né? E que nem sabemos se vai ser. Marcelo falou, não escutei, Marcelo, repete, por favor. Esse sentimento, eu diria isso. Tem uma relação com isso também, pode pensar ressentimento também. Uma ideia... Eu gosto da ideia de ressentimento até porque é o que o Nietzsche falava, a pior coisa da humanidade é o ressentimento. Então, eu gosto muito do Nietzsche. Mas é uma ideia de como lidar com esse ressentimento também, pode ser pensado dessa perspectiva. Como lidar com isso. Só para você ter ideia, quando eu fui uma vez em excursão lá no sul, eu passei pela fronteira do Paraguai, eles ainda têm uma certa mágoa, um ressentimento da gente, entendeu? Não são todos que a gente de forma cordial. Não. Eu acho que toda essa linha contemporânea agora, ligada ao decolonial, outras linhas, eu acho que são formas da arte que estão tentando mexer com o passado, ou que chegou do passado para a gente. E isso vai em diversas escalas. Eu sempre Agora, brinco com... Fala, pode falar. Eu sempre aprendi que o clássico Spector, né, seria aquilo que é o clássico perfeito, era aquilo que estava na antiguidade clássica. Aí você colocou a questão do Renascimento, né, dentro desse contexto. Eu ainda não consegui entender o porquê essa analogia, necessariamente, como você colocou agora há pouco, justamente com os bárbaros, que eram aqueles que ficavam do outro lado ali, né, antes das invasões aos feudos, né? Isso aí que não passou na minha cabeça, não entendi legal. A Idade Média começou depois que houve aquelas invasões, houve o feudalismo, né? As invasões bárbaras ali. Aí, nesse tudo aí, eu fiquei confuso, não deu para entender bem.
Então, quando a gente chega em 1500, Renascimento, o que renasceu? Enfim, qual é a referência principal do Renascimento? Praticamente o padrão clássico grego-romano, de certa maneira, cristão-judaico, de alguma forma. Eu não ouvi só a segunda fala, Marcelo. Deu uma travada para mim, eu não sei se travou com os outros também. A burguesia, é que a burguesia financiou vários artistas romper com aquele conceito, né, que é da Idade Média, né, retomando com a coisa clássica daquela época, da classe em Roma. Eles estavam tentando combater um outro tipo de ideia que não era. Achei que... Posso falar? Tá vendo a voz? Pode também. Pode, tô vendo. Pode falar dele. Não, é porque gostei muito da sua exposição, tudo, muito interessante, inclusive as obras que você estava aqui, sem imagem, mas estava vendo. As obras que você escolheu é muito interessante, que você vai mostrando como é que teve... eu acho que é uma frase do Walter Benjamin, é mais ou menos por aí. Todo monumento de civilização é um monumento à barbárie, uma coisa assim, monumento à barbárie, eu não sei, porque é uma repartição que se faz, né? Nós somos os herdeiros dos gregos, mas isso vem desde o Dante, já em 1300 e pouco, vai crescendo essa ideia. Quem são os herdeiros dos gregos e depois da grandeza romana que foi herdeira dos gregos? Somos nós, né? Os mercantilistas, os italianos, depois os franceses vão lá no século XVI, justamente, foi Francisco I que, numa guerra, percebeu que a Itália tinha civilização, aí importou artistas. Até nessa foi o Leonardo da Vinci, né, que foi para a França. Sempre se fala nisso, mas nunca eu acho que se lembra que foi um monarca que levou para civilizar a França. E aí, com isso, eu acho bacana, gostei muito do que você mostrou visualmente, como é que tem uma didática assim, aqui é o centro, depois aqui na nossa colonização, olhem a igreja, a religião, Cristo, né? E aqui está a barbárie, aqui são os outros, É violento, no princípio até é exótico, é curioso, né? Mas depois vai ficando violento, é terrível, ou é execrável, é animal, é desprezível. E eu achei bacana para a gente lembrar, isso é importantíssimo, achei super legal, para a gente ver que isso tudo foi sistemático, e nós carregamos isso no olhar. Né? Ao ver uma imagem assim, né? A gente olha a imagem da cidade e diz: o Rio de Janeiro é lindo, mas olha lá a favela, olha aquela parte degenerada, suja. É curiosa a organização, assim, a estrutura do nosso olhar fica marcada, é difícil, né? A desconstrução disso é uma coisa para a vida inteira, né? Nós, por exemplo, que tem a minha idade, mais ou menos, mais que isso, né? Ou antes disso já um pouco, a gente vai levar, não vai morrer sem a gente construir isso totalmente, né? Porque vira e mexe, a gente se vê olhando de imediato, parece que é espontâneo, não é. Isso que é bacana na tua exposição. Você foi mostrando como isso foi didático, isso foi sendo feito, construído, né? E a gente foi aprendendo. Né? Como a escravidão, achei de Isabela, a segunda vez que você fala, da outra vez também na fala, eu gostei muito. Aí a Isabela também falou um negócio que é legal. A surpresa, eu disse, não, parece ingênuo a gente dizer isso, né, Isabela? Mas a minha surpresa, quando eu li certas coisas sobre a escravidão, eu li umas cartas à escravidão, descobri um livro de uma americana que fez esses estudos, porque tem os americanos que gostam muito de fazer estudo, mostrando como é que o racismo e a escravidão aqui foram muito cruéis, né? Falando no tempo que Machado de Assis falava dos salões, até da Bolsa de Valores, que já estava surgindo no Quincas Borba, né? As transações do Freixo, Seixas, né? Se não me engano. Chegava na Praça 15,
Um estrangeiro olhava, que aí é que vem a coisa do olhar. Quem vivia no Brasil já estava... Aí olhava e dizia assim, olhem, corpos boiando na água. Limpavam o navio negreiro, jogavam os corpos assim no mar, pedaço de gente boiando. Aí, uma cena que ela conta, eu vi negro sendo uma carta para ela, para uma amiga. Negro puxando charrete com tração animal. Isso no centro do Rio, do Zé de Alencar, do Machado, né? A gente, professor de literatura a vida inteira, né? A gente fala do Rio, fala do Brasil, e nada disso aparece, porque eles não... Os primeiros a registrar isso foram os naturalistas, que eles diziam que eram radicais, metiam pau, metiam malho, que os primeiros escritores brasileiros a colocar isso, introduzir na ficção, inclusive, foram naturalistas. E você vê, eles chocaram porque eles quebravam essa tradição, né, de dividir muito claramente. Nós somos civilizados, vamos falar de nós, né? E o resto não nos compete. Está aqui em casa, servindo de escrava, eu estou indo lá fora chicotear o filho dela, pegar o marido dela, vender, se me interessar, arranjar uma grana, mas eu não tenho nada a ver com isso, que aqui eu estou conversando de arte, eu estou recebendo livros europeus, né? E isso eu andei vendo um amigo que mora em Portugal, parece que Portugal, eu acho que a Isabela está em Portugal, né, se eu não me engano, em Portugal tem gente trazendo isso à tona, olha aqui, ó, nós portugueses fomos responsáveis por isso, cara, né? Então, desculpe a falação, mas é que eu achei empolgante os pontos que você tocou, porque eles vieram assim no nervo de certas coisas, na nervura, né? Achei muito bacana. Parabéns. Obrigado. Você é professor de ciências sociais, de arte, mas você fez ciências sociais, alguma coisa assim? Eu sou formado em História, mestrado em Teoria da História e doutorado meio em Artes. Então, a formação então... mista. Né? Não, mas é que eu senti que você também tem esse lastro, né? Bacana. Eu estou muito influenciado hoje pelo livro do Malcolm Ferdinand, que ele tem uma pegada... Ele está sendo chamado de filósofo ambiental, mas ele é uma pessoa com formação em mestrado em ciência política. Né? Eu acho que eu Malcolm Ferdinand. Malcolm Ferdinand. Foi uma ecologia decolonial, o nome do livro. Tem uma palestra dele no Museu da Manhã, está online até, e ele fala dessas relações. Eu estou lendo bastante ele ultimamente, acho que tem um traço meu também que está influenciado por isso. E eu concordo com o que você disse. Eu acho que é estranho, por exemplo, eu estava até pensando, lendo sobre a segunda sala, Tia Seata, que está na segunda sala da exposição do pavilhão de Veneza, da arquitetura que ganhou agora, e diversas outras referências que aquele pavilhão fala, que é muito do cotidiano nosso ainda, muito do cotidiano cultural. A jogada de trabalhar Brasília, eu acho sensacional, lá é uma sala inteira trabalhando com Brasília, sobretudo com questões, até tem uns mapas de Brasília que eu estava vendo, até que a gente tem, enfim, diversas etnias por ali que passaram, enfim, toda uma história ali, e que às vezes é silenciada pela própria historiografia do que, digamos, foi feito nisso tudo. Aquilo era lugar nenhum, enfim, era um lugar vazio, tinha que chegar o progresso, né? O progresso sempre é um problema, né? Benjamin falava isso também, o Benjamin, da Movimento da Barbárie. E eu acho que vai por isso até hoje, pensar questões ambientais que estão aí, na ordem do dia. A Amazônia é isso, o debate da Amazônia. Dia total, né? O debate da Amazônia é esse, enfim, as etnias estão lá, então, a gente teve quase os Yanomamis agora no início do ano, né? A gente conseguiu ver agora o problema que já estava ocorrendo, né? Então, eu acho que há invisibilizações que estão aí. Essa escala do olhar que você citou, que eu acho sensacional. Eu trabalho muito com teoria do olhar, né? Em arte, em outras coisas. É um pouco disso, né? É como... o olhar é aquela coisa, ele não é dado, ele é construído, ele acontece.
Eu acho e aí entra o papel da arte, que é dar o... Não é nem dar a construção, é dar, às vezes é uma tapa, é um empurrão, é um soco, às vezes é um carinho, um aconchego. É difícil saber o que a arte cria, mas ela, de alguma forma, afeta. Ela tenta fazer esse clique de, olha isso. O que vai fazer com isso? Não sei, né? Cada um faz. Cada um pode ler alguma coisa, ter um resultado, ter alguma coisa distinta e subjetiva, mas a arte faz isso, né? Ela tenta por diversos caminhos dar um clique. O que é esse clique? Pode ser um carinho, um aconchego, um cafuné, pode ser um soco na cara, né? Então, isso é bem disparo aí. Então, eu acho que é um pouco nessa linha pensar o que é. Eu brinco. Há um tempo atrás, eu sempre falo que um livro que me deu uma crise existencial, entre aspas, foi um livro do Veu de Castro, que é um antropólogo falando dos povos indígenas, que ele falava como, por exemplo, primeiro vem o ser humano, depois vem a natureza. Eu acho isso pode ser uma coisa assim, mas se a gente pensar todas as narrativas que a gente tem religiosas, científicas europeias, enfim, desde Darwin, desde o sexto dia judaico-cristã, sempre é natureza e depois vem a cultura, ser personificado na imagem do homem. Quando você pega umas etnias indígenas que começa pelo, entre aspas, homem, pela cultura, e depois vai para a natureza, isso dá um nó existencial. Isso me deu, pelo menos. Eu nunca tinha pensado nisso há um tempo atrás. Eu nunca... Quer dizer, aí me deu até uma autocrítica, assim, poxa, então tem alguma... Isso foi há 10 anos atrás, quando eu li o livro do Veu de Castro, né, sobre um antropólogo, e eu vi que esses filtros estão introjetados na gente. Né? E até por isso que eu citei até você falou que é da letras, né? Eu fui muito próximo do Luiz Costa Lima na PUC, né? Então o Luiz Costa Lima ele trabalha muito com o imaginário, tem a trilogia do controle, né? Ele sempre deu aula assim, falando, é crítico de arte também, né? Falando sempre questione os limites do imaginário. Enfim, o que te dão para imaginar? Que imaginação você tem? Como você tem como brincar com esses limites, né? Conhecê-los e, enfim, suborná-los, parodiá-los, saber quais são os limites que não são, às vezes, dados de fora para dentro e pensar de dentro para fora, que são esses limites, né? Eu acho que vai um pouco ali. E aí o papel da arte, né? O papel da arte nem é um papel, não, são papéis, né? Tem que ser plural, né? Ficar um papel só é muito limitante, eu acho. É abrir, né? De uma forma ou de outra. Como, não sei. Aí os artistas, eles se virem, que eu brinco, né? É o papel dos artistas, enfim. Se virem, né? Criem, sacudam o mundo, não sei. Mas acho que é um pouco por aí, né? Eu acho que, e o Marcelo comentou alguma coisa só sobre o clássico, e que eu acho que eu não posso ter falado muito profundo, é porque quando a gente chega no Renascimento, há uma retomada de um pensamento que vem da Grécia e Roma. É quase uma tradução, no sentido de traição mesmo. Se tenta copiar, assemelhar-se. Por exemplo, se a gente pegasse as pinturas que não chegaram para a gente da Grécia e de Roma, tem muita coisa de perspectiva, padrão. Tem livro que referências em Roma e na Grécia falando de perspectiva. Inúmeros trabalhos que estão no Renascimento, diversas discussões, embrionariamente começaram lá atrás, no grego e Roma. O problema não é que a Grécia e Roma fez isso, mas o que o Renascimento fez com o clássico, né? E o que a gente comprou do Renascimento. Está aí até hoje. Né? Então, é meio que questionar um pouco o que a gente recebe como ondas do passado e que a gente sempre recebe o passado. O passado está aí. O passado é algo móvel. A gente sempre fala que pensa que o passado é algo estável. Pelo contrário, o passado é mais imprevisível que o futuro, às vezes, né? E o passado, às vezes, vem em ondas muito controladas. Né? O passado, às vezes, vem em ondas que a gente não sabe por que veio e de que maneira, mas alguém mandou aquela onda naquele sentido. E ali no Renascimento se constrói, por exemplo, uma ideia de Roma e Grécia, né, que é muito, às vezes,
pasteurizada. É verdade. É muito pasteurizada, no sentido... Existe a Grécia e Roma pelo filtro do Renascimento, e existe o Renascimento que não é só os grandes nomes, mas tem muita coisa boa no Renascimento, mas tem muita coisa que... Na verdade, existem renascimentos plural, né? Tem até um livro bem legal brasileiro, do Falcon, que é um historiador, que ele fala que tem um renascimento no Rio de Janeiro com a geração de Machado. Ele chama aquela República das Letras, dali da segunda metade do século XIX, ele brinca que aquilo ali é um renascimento, né? Que a gente discutiu o Brasil via as artes daquele momento, não só a República das Letras, né, que são um bando de intelectuais falando, diversos grupos, né, mas as artes rediscutiram o Brasil em 1870. Né? Machado deu suas imagens, outros deram outras imagens, enfim, a gente teve outros renascimentos também, né, para pensar. Então, eu acho que é um pouco disso, né? É só pensar um pouco o que a gente recebeu do passado, né? E o que a gente vai fazer com isso, né? Eu não tenho resposta, não. Eu acho que a ideia é provocar mesmo, é dar uma centelhazinha ali para... por exemplo, eu acho interessante... eu amo samba, né? Todo mundo sabe aqui, que a Isabela sabe bastante, o pessoal que eu sinto muita música de samba. Pensar que dimensão tem de contribuição dos povos que vieram da África. Tem uma contribuição enorme ali, né? Eu não estou falando nem do ponto de vista de uma contribuição física, mas cultural mesmo, que sobrevive à passagem do tempo que está aí, né? E, às vezes a gente não olha para o lado, enfim, às vezes está ali, né? Quem brinca muito com isso que eu acho legal, eu sempre gosto dessa teoria da sobrevivência. Benjamin faz isso, né? Um pouco. Mas a ideia do que sobrevive sem a gente ver. Tem muita coisa boa que está aí, que sobreviveu na fagulha de algo que a gente olhou, mas está ali no contra-reflexo, passou ali, né? Sobreviveu. Eu acho até interessante essa ideia da sobrevivência, né? Lachtleben, né? Em alemão, né? Que é traduzido como sobrevivência em Brasil. Não sei se essa tradução dá conta. Mas pensar em sobrevivências, e essas sobrevivências somos alguma dimensão do que somos nós. Isso que é legal. Não sei quanto, mas todo mundo tem uma herançazinha ali dessa parte, em algum lugar dentro de si, para mexer, né? Para pôr para fora. É verdade. Mas acho que é isso. Tem alguém para falar alguma coisa mais aí? Não sei. Alguma coisa, alguma colocação? Alguma fala? Então acho que é isso, gente. A gente pode... Muito boa aula, como sempre. Pode. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Vitor está falando, mas teu microfone está fechado, Vitor Hugo. O meu? Não. Do Vitor, que eu estou vendo ele falando. Tá. Está fechado, Vitor. Desculpe. Eu queria pedir o seguinte, porque eu entrei, já tinha começado, aí eu queria indicação tua e tal, assim, entrei de sola, comecei a gostar muito, aí eu falei, queria saber, assim, né, teu nome melhor, de onde você é e tal, ficou assim, solto. Porque eu fui através dos Aguti, assim, né? Hoje vai ter uma fala sobre Renascimento, eu falei, isso aí me interessa muito. Aí eu entrei, mas já entrei 10 minutos, já tinha começado. Se você pode dar, sei lá, essas coisas, indicação, teu nome, e para a gente ver, procurar, ele está falando de novo aí, não sei o quê, essas coisas, né? Importantes. Eu sou formado em História, né? Eu tenho uma formação muito, que eu brinco, que é meio transdisciplinar, né? Que eu era da História e muita gente me chamava da Filosofia. Até hoje eu não sei, às vezes, que área eu estou. A verdade, até hoje, você é da Letras, tem muitos autores... Hoje em dia é uma aproximação muito forte entre Letras e História da Arte,
né, de diversos programas no Rio verdade. de Janeiro. A área de letras da PUC, por exemplo, eu fiz doutorado dentro da letras com professores de filosofia e, enfim, de arte. Eu fiz Então, mestrado na PUC, aí a PUC sempre teve nesse departamento uma coisa bem misturada. interdisciplinar, né? E eu tive professores de arquitetura, um monte de coisa também. Eu fui meio misturando as coisas. Como a maioria dos autores hoje em dia, eu acho interessante como a gente não sabe nem nomear o que é umas pessoas, assim, profissões. Eu achei muito interessante quando eu descobri que o Malcolm Ferdinand, que é um engenheiro de formação em sociologia, mestrado, doutorado, é chamado de filósofo ambiental hoje em dia. Eu acho bem legal essas nomeações agora. Eu mesmo também já fui chamado de da filosofia, da crítica de arte, de um monte de coisa. Mas eu sou da história eu fui estudar teoria da história, mestrado. Né? Trabalhei um pouco com literatura, trabalhei com imagem. Doutorado, eu fui estudar uma artista contemporânea, usando o pensamento dos anos 60, né? Para misturar com filosofia contemporânea. Por isso que às vezes eu falo de Obermann, um monte de autor de filosofia também. E aí eu fui trabalhar como história da arte mesmo, né? Quer dizer, eu também trabalho com ensino às vezes, mas isso não pode vista mais ensino médio, coisa toda, mas mantendo pesquisa, mantendo isso tudo, eu trabalho mais com história da arte, né? Teoria da arte, até mesmo processo criativo, crítica de arte, um monte de coisa. E eu faço cursos sempre na Zaguchi, né? Sempre desenvolvo os cursos mensados, alguns aqui são até de lá também. E tem essa parceria com a Isabela, que a gente sempre faz algumas coisas também, uns projetos em parceria, né? Legal. Mas é um pouco disso, assim, meu histórico é esse. Na quinta começa a ter outro curso também, daqui a pouco meu WhatsApp está aí com o pessoal, vocês podem também pegar e posto informações no privado depois, pode mandar uma mensagem até. Acho que tem um cartazinho, no cartazinho tem meu celular lá, então ali tem meu WhatsApp, mais fácil, não pode mandar um contato por lá também. E é um pouco disso, assim, eu sou meio mistureba, que eu falo. Né? Tem dias que eu Eu falo... estava falando antes de você dar indicação de teu rastro, como é que a gente encontra onde você está falando, essas coisas. É toda quinta que você está fazendo o curso, não é? Todas as quintas, às 5 horas, via Zoom, né? E também com a possibilidade, a palavrinha nova, né? Assincronia, né? Que pode ser cessado via gravação. Tem muitas pessoas que me procuram agora já perguntando da gravação. Então, toda quinta-feira, presencialmente às 5, ou com acessibilidade via gravação posteriormente. Geralmente, um dia ou dois eu disponibilizo a gravação também. Aí eu vou circulando os temas. Aí é meio... Próximo deve ser um pouco voltado para o processo criativo, eu acho. Mas é isso, gente. Mais alguma colocação? E os textos dos catálogos, em geral, eu faço, o Carlos faz, e às vezes tem mais gente, né? Outros convidados daquele assunto. Mas você, desde que começou, fez 100% das vezes, né? É verdade, é verdade. Estava atualizando o currículo, agora dá uns 3 anos, já 3 anos e um pouco mais até. Mas é isso, gente. Eu acho... leiam A Espera dos Bárbaros, que eu acho que de hoje é o poema, não sei. Eu sempre coloco alguma coisa para inspirar um pouco disso, né, e provocar. A Espera dos Bárbaros, do Constantino, um poema sensacional, né? Os bárbaros chegaram, ou não chegaram, na verdade não chegaram, mas também já estavam lá, né? A ideia de você esperar, é uma angústia esperar, né? Uma coisa bem heideggeriana, se pensar, né? Uma angústia de esperar, esperando Godot também, tem outro do Beckett também, mas eles ficam esperando, mas na verdade eles já estão lá, os bárbaros, né? O preconceito, a pré-ideia, sempre está lá, né? É negociar com o que vai, talvez, chegar, né? Com as nossas próprias angústias, isso que é estranho. Aí fica um negócio muito existencial, né? Mas eu acho que é isso que a arte faz, né? Ou tem que fazer, de alguma maneira. Então é isso, gente. Mais alguma colocação? Obrigado.
Quero agradecer, porque sempre é muito bom assistir a sua aula e você sempre traz novas ideias e faz a gente pensar, e isso é que importa, que interessa. Obrigada mesmo. E ao grupo todo pela contribuição. Obrigado. Obrigada, querido. Obrigada. Beijo e bom fim de semana para todos. Beijo, amores. Boa semana para todo mundo. Sandra, só escuto você, nunca te vejo. Tchau, gente. Até mais, gente. Foi um prazer. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado pela presença de todos aqui hoje. Qualquer coisa, vocês podem me procurar também, alguma mensagem privada. Eu posso deixar alguma coisa em aberto, alguma dúvida, alguma coisa assim, mas acho que posso responder também no privado. Então. Não tem Facebook e Instagram, não? Tenho. Facebook eu até estou usando, usei mais, até o Instagram eu tenho, mas assumo que eu uso, não, eu posto pouca coisa, eu respondo privadamente, se quiser mandar, mas é que eu posto pouca coisa no Instagram. Mas está lá, está na página da Zagut, eu sigo a Zagut, sigo algumas pessoas aqui que também estão, mas está lá Carlos Taveira. Então, vocês podem me adicionar lá também. É que eu não posto muita coisa no Instagram, assumo isso, mas está lá também. Enfim, o Facebook também é a mesma coisa, Carlos Taveira também. Está no Dazagut, sigo a Dazagut, sigo outras pessoas aqui. E, enfim, estou até com outras redes sociais também, Discord, um monte de coisa que estou criando aí também, que eu sou obrigado a criar, né? Mas é isso. Qualquer coisa, vocês podem sempre ter uma certa abertura para, enfim, vocês sempre me acessarem de outros caminhos também. Ok? Obrigado. Tá, tchau. ok, gente. Obrigado. Até a próxima. Aí eu vi agora as mensagens aqui no